Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos iniciando aqui a nossa live, né? Essa maneira diferente que nós tivemos que arrumar de estudar, de voltar a estar em contato com as pessoas. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. É muito gostoso, é muito bom a gente voltar a ter contato, ainda que esse contato seja aqui, né, virtual. Mas, pelo jeito, essa é uma forma que veio para ficar. A gente começou a fazer a semana passada com o Fernando e foi muito bacana, nós acompanhamos, foi emocionante e hoje nós estamos aqui. Eu gostaria de dizer que eu estou morrendo de saudade de todos vocês e que gostaria que vocês se sentissem abraçados nesse instante, porque é tão gostoso, né? A gente sente falta do ambiente do centro, a gente sente falta daquele ambiente harmonizado, preparado pela espiritualidade superior, mas quando nós estamos em casa e elevamos o nosso pensamento a Jesus, serenamos a nossa mente e fazemos uma prece sincera, então nós também harmonizamos o nosso ambiente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que a gente fizesse isso nesses instantes. Primeiro, relaxasse, ficasse tranquilo, mentalizando todos os espíritos superiores que tanto nos ajudam, mentalizando o nosso querido centro, mentalizando o nosso mentor Caibar, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que Ele possa olhar por nós, nos ajudar nesse instante, que Ele esteja no lar de cada um de vocês, levando o seu amor, o seu sorriso, o seu abraço acolhedor, o seu olhar fraterno. E que Ele nos ajude e nos inspire nesses instantes em que nós vamos agora estudar o seu Evangelho. Muito obrigada, assim seja. Bom, como nós estamos faz tempo sem nos reunir e a gente perdeu a sequência do Evangelho, hoje eu preparei um tema que vamos relembrar um pouquinho da nossa filosofia. Eu gostaria que a gente falasse sobre o amor de Deus, sobre as leis de Deus e sobre como o conhecimento dessas leis e a consciência desse amor de Deus nos ajuda a sublimar todo o sentimento, todo o sofrimento que a gente tem. Então, primeiro, a gente tem que ter em mente que, se nós somos espíritas, nós temos que ter alguns conceitos interiorizados. Sem a gente ter esses conceitos realmente fixados em nós, na nossa consciência, no nosso coração, a gente não consegue compreender a proposta dessa doutrina tão maravilhosa que nos acolhe. Então, resumidamente, a gente precisa entender e aceitar algumas coisas. E nós vamos desenvolver o tema aqui hoje. Bom, a primeira, que existe um Deus. Que esse Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Se eu não admitir que existe um Deus, se eu tiver dúvida que existe um Deus, eu não consigo compreender Kardec. E esse Deus, ele é dotado de atributos que são só dele, que são os atributos da divindade. Esses atributos estão lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos e estuda a natureza de Deus. Ele pergunta o que é Deus para os espíritos, para ele poder compreender. Esse Deus, que eles respondem que é soberanamente justo e bom, né, tem alguns atributos que a gente tem que entender. Primeiro, ele é eterno. Ele sempre existiu,
existe e sempre existirá. Ele é imutável, ele é sempre o mesmo. Ele não muda de acordo com as circunstâncias. Eu não tenho um Deus pessoal, o Deus é o mesmo para todos. Ele é um Deus imaterial, ele não é feito do mesmo material do que nós, ele é muito maior do que nós. Ele é único, porque se tivessem vários deuses, a gente teria que supor obedecer a várias leis, e aí a gente não teria uma justiça no universo. Ele é todo poderoso, quer dizer, ele alcança tudo, ele chega a todos, ele pode tudo. E soberanamente justo e bom. Esses atributos, que são os atributos da divindade, nós temos que ter muito fixados em nós, porque são atributos que nos deixam seguros, né? Nos deixam confiantes. E nós sabemos que isso que se aplica a Deus não vai mudar, que vai ser sempre aquilo. Bom, a segunda coisa que eu tenho que admitir, sendo espírita, é que esse Deus criou o universo e tudo o que há nele. Os seres animados, inanimados, materiais e imateriais. Isso também está na introdução do Livro dos Espíritos. Esse Deus, que tem todos esses atributos, ele também criou leis que são aplicáveis em todo o universo. Essas leis foram divididas por Kardec de uma forma didática, para que nós, no nosso nível evolutivo, pudéssemos entendê-las. São 10 leis, ditadas pelos Espíritos e explicadas uma a uma por Kardec no Livro dos Espíritos. São as leis de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, lei de liberdade e, afinal, a lei de justiça, amor e caridade. Todas essas leis constituem um conjunto de regras que valem para tudo que Deus criou. Vale dizer que eu não posso querer que só uma dessas leis valha para mim. Né? Essa lei vale para mim, ela vale para o meu vizinho de cima, para o meu vizinho de baixo, vale para minha família, vale para as pessoas que eu gosto, vale para as pessoas que eu não gosto muito. Ela é a mesma para todos. Todas elas estão vinculadas a esses atributos da divindade. Todos nós estamos submetidos a ela, tanto encarnados quanto desencarnados, porque ela é uma só. Então, o mundo espiritual também tem as mesmas leis de Deus. Do que decorre isso, que eu não posso imaginar, concebendo um Deus tão grande como esse, que um dia ele acordou de mau humor, olhou no meio dessa imensidão que é o universo, nessa bolinha azul que somos nós, e pensou: esse povo que está em cima está fazendo tudo errado, e hoje eu vou me vingar deles. Porque atribuir e imaginar um Deus assim é dar a ele características humanas, que não são as características de Deus. Então nós não podemos tirar os comportamentos de Deus pelos nossos, né? Nós temos que ter a consciência de que ele é muito mais. Então nós não podemos entender que existe um Deus temperamental, que existe um Deus que aplica suas leis só para alguns e não para outros. As leis são as mesmas para todos em todos os momentos. Esse é um outro conceito que a gente tem que ter fixado. Essa é a base da fé raciocinada que é pregada por Kardec. Porque eu não posso conceber um Deus apaixonado. Eu tenho que ter um Deus que dá segurança para todas as pessoas. Essa é a forma que nós temos de conseguir racionalizar muitas coisas que nos acontecem, sempre entendendo que tudo está dentro das leis de Deus.
terceira coisa que eu tenho que entender é que esse Deus nos criou simples e ignorantes para a gente evoluir pelo nosso próprio mérito, pela nossa própria ação, obedecendo a lei de evolução. Mas o que é bom é que ele deu para nós, nessa caminhada, ele nos deu uma coisa que se chama livre-arbítrio. Deus não fez marionetes que ele manipula. Deus nos criou e nos deu esse livre-arbítrio. Sempre nós devemos saber que estamos subordinados à lei de Deus e que temos o livre-arbítrio para agir, mas nada do que eu faça consegue fugir dessa lei. A lei de Deus não tem lacuna, não tem brecha, não tem jeitinho. Como ele é soberanamente justo e bom, ele nos ama, ele ainda pegou todas essas leis e gravou dentro de nós. Nós temos dentro do nosso espírito o conhecimento de todas essas leis. E a isso ele deu o nome de consciência, que é a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde eles perguntam, né, onde está gravada a lei de Deus. Então ela está gravada na nossa consciência. Nós temos consciência da lei e temos o livre-arbítrio para agir. Ele nos dotou desse guia porque muitas vezes a gente simplesmente escolhe ignorar essas leis. A gente escolhe fazer só aquilo que é momentaneamente bom para nós, esquecendo que tudo fica no universo, esquecendo que tudo que a gente faz é para sempre. E esse guia é um porto seguro que nós temos. Esse guia nos ajuda a nos guiar em todas as situações da nossa vida. Bom, a outra coisa que nós temos que ter em mente, se nós somos espíritas e temos que ter interiorizado em nós temos que admitir que somos espíritos imortais. A gente tem a eternidade para evoluir. E sujeitos à lei de evolução. Ou seja, se eu sou um espírito sujeito à lei de evolução e se eu estou em determinado grau, eu tenho que conceber que existem espíritos muito mais evoluídos do que eu, que inclusive já atingiram a perfeição. E eu também tenho que conceber e entender que existem espíritos mais atrasados do que eu. Eu estou a caminho, né? Nós estamos no meio do caminho. Entender isso nos deixa na condição de aprendizes. E como aprendizes do Evangelho de Jesus, a gente tem a opção de nos ligar e pedir a ajuda desses espíritos que são superiores, sabendo que eles são os representantes de Deus, encarregados de nos ajudar, não é? Bom, se eu admito que eu sou um espírito imortal e que eu tenho que evoluir, porque é da lei que todos nós evoluímos, e se eu tenho que evoluir passando por várias experiências, eu tenho que entender que eu vou ter que ter várias vidas, várias encarnações no nosso estágio evolutivo. Vamos chegar num estágio de alguns espíritos que não precisam mais encarnar, mas nós ainda vamos precisar muito, porque nós estamos aprendendo. E a vida corporal é para nós uma escola, é para nós um hospital, é para nós uma forma de nós conseguirmos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A gente leva para o espírito imortal tudo o que a gente faz, tudo o que a gente aprendeu e tudo aquilo que a gente também ficou devendo. Nenhuma ação nossa, boa ou má, vai ficar esquecida pela divindade. Tudo é registrado lá na nossa fichinha. Bom, se eu admito, né, que há diversos espíritos, então eu também tenho que admitir que eles estão em vários lugares.
se eles não estão todos aqui, eles estão por muitos outros lugares, né? Espalhados pelo universo. Então nós temos uma infinidade de espíritos encarnados e desencarnados, esparramados pelo universo, em diversos níveis evolutivos, em diversas experiências que compõem esse todo do universo criado por Deus. Bom, nesse ponto que eu queria chegar. Como nós somos aprendizes de Deus e tem esses espíritos superiores que olham para nós, e nós estamos dando os nossos primeiros passinhos porque estamos aqui nesse planeta que ainda é de provas e expiações, né? Como a gente costuma estudar tanto. Os espíritos que já são evoluídos olham para nós como se nós fôssemos crianças num parquinho. Vamos imaginar quando a gente entrou no prézinho. Eu não sei se alguém aí fez prézinho ou fez primeiro ano. Quando a gente entrou no prézinho e a gente ganhou o nosso primeiro caderninho de desenho e a nossa primeira caixinha de lápis de cor, a gente ficou tão contente, a gente achou que aquilo era o máximo. Os primeiros desenhos que a gente fez com aquela caixinha de lápis de cor pequena eram para nós a coisa mais linda. A gente foi descobrindo a mistura de cores, a gente foi descobrindo as formas e foi aprendendo com tudo aquilo. E para nós aquilo estava bom, porque nós éramos crianças, não é? Os espíritos evoluídos olham para nós mais ou menos como essas crianças no prezinho, com uma caixinha de lápis na mão, né? E com um caderninho de desenho na outra. E a gente vai tocando a nossa vida com essa caixinha assim. Só que a lei é de evolução. E Deus nos conhece muito. Ele sabe todas as nossas tendências, as boas e as más. E como Ele nos conhece profundamente, Ele sabe que nós temos uma tendência muito grande de ficar lá grudadinho naquela caixinha de lápis, né? Porque a gente já conhece aquela caixinha de lápis. Ela é segura para nós. A gente sabe que aquele caderno de desenho é meu. Aquela caixinha de lápis que está ali é minha. E eu, como essa criança espiritual, não consigo olhar e perceber tudo o que eu ainda tenho para aprender. Porque são tantas as coisas para aprender, mas nós não temos consciência disso. A gente fica ali grudadinho naquela coisa que é material, que é só uma ferramenta para a gente evoluir. Não é para a gente ficar apegado àquilo. Quando o Evangelho diz que a gente não pode ficar apegado às coisas materiais, é porque elas são passageiras. Elas são só ferramentas que a gente tem para evoluir. É só isso. Então, nada é meu. Tudo é emprestado, né? Tudo me é dado e proporcionado exatamente para a experiência que eu preciso viver naquele momento. E não vamos nos enganar. O Evangelho deixa isso muito claro. Deus não erra de endereço. Nada do que nos acontece é por acaso, porque tudo responde às leis de Deus. Então, aquela caixinha de lápis que está ali é para eu aprender a usar, descobrir as formas e deixar de lado, porque existem outras caixinhas. Mas como Deus nos conhece e Ele é um Pai amoroso, de vez em quando Ele manda, né, alguns dos seus representantes para virem reencarnar na Terra e nos trazer novas luzes, nos trazer novas informações, nos mostrar que além daquela caixinha de lápis, nós temos outras caixas de lápis maiores, que além de fazer um desenho, eu posso escrever. Além de escrever, eu posso conhecer a matemática. Além de eu conhecer a matemática, eu tenho as ciências. Além de eu conhecer as ciências, eu tenho todo o conhecimento do universo. Mas a gente fica ali agarradinho,
naquilo. Como Deus é um pai que não é violento, ele não viola o nosso livre-arbítrio, o que ele faz? Manda esses seus representantes que vêm até nós mostrar uma caixinha de lápis mais bonita. O que a gente faz com a criança quando a criança às vezes gruda numa coisa que não é para ela pegar? Né? A gente não arranca dela e causa um trauma, porque a gente não faz isso. A gente mostra para ela uma coisa que seja mais bonitinha e que ela possa usar. E aí ela troca. Então esse é o espírito. Deus envia, né, os seus emissários, que vêm em diversas áreas. Vem nas áreas de ciências, vem nas artes, vem na filosofia, na psicologia, trazendo para nós novas luzes de saber, para instigar nessa nossa consciência que está gravada dentro de nós, no nosso espírito, a vontade de evoluir, para a gente não querer ficar aqui estacionado. Todas essas coisas belas que existem, tanto conhecimento, tantas coisas para a gente poder fazer em benefício nosso e em benefício do próximo, sempre seguindo essas leis, né? E esses espíritos benfeitores vieram em todas as épocas da humanidade. Vieram desde lá do comecinho, sempre tinha algum que vinha mais evoluído e dava um impulso, né? Vai ajudando a gente a despertar em nós essas luzes de querer evoluir, do conhecimento, né? Do progresso, acendendo a centelha divina em nós. Só que em determinada época, quando nós já estávamos relativamente preparados para entender a mensagem de Deus de uma forma mais clara, mais precisa, que chegasse até nós realmente, que atingisse o nosso coração que estava endurecido, Deus mandou um emissário que é o espírito mais puro que já pisou a terra, que é o nosso querido Mestre Jesus. Jesus veio tão amoroso, tão carinhoso, tão acolhedor, pregar o seu amor, pregar o perdão, pregar a caridade, pregar a bondade, e veio dizer: o reino de Deus não é desse mundo. Ele deixou isso muito claro. Ele veio dizer também: o Pai espera a todos, né? Todos nós vamos chegar ao Pai um dia, mas nós temos um árduo caminho pela frente. Não adianta a gente fazer barganha com a divindade, porque Deus não faz barganha. Não adianta a gente querer comprar essa entrada no céu, porque Deus não se vende. Não adianta a gente querer impor a nossa autoridade terrestre, porque Deus é a autoridade máxima. Isso são comportamentos infantis, de um espírito infantil, que é característico nosso ainda. E Jesus, que é o seu representante mais evoluído que já pisou a terra, nos deixou o seu legado de amor, o seu legado que é ao mesmo tempo maravilhoso e prático, é ao mesmo tempo complexo e simples, porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei. Ele chamou para si a responsabilidade de acolher todos nós e de ensinar o caminho para a nossa própria evolução. E em troca, ele disse: eu não quero que vocês façam nada excessivo. Eu não exijo sacrifícios muito grandes. Só o que eu quero é que vocês amem uns aos outros, como Deus nos ama. E esse ensinamento, que vem sendo repetido por Jesus há muito tempo, né, repetido no nosso coração, é a nossa forma de chegar a Ele. É a nossa forma de conseguir despertar em nós o progresso. No Evangelho de Jesus, um pouquinho mais para frente,
quando a gente evoluiu um pouquinho mais. Não entendemos a palavra dele 2000 anos atrás, distorcemos, colocamos toda a nossa humanidade em prática e distorcemos informações, transformamos Deus num Deus cruel, num Deus vingativo, num Deus furioso. Para melhorar essa compreensão da divindade que Jesus deixou, nos veio a revelação por Kardec, que é o Espiritismo. Essa revelação que tira de nós totalmente o véu da ilusão. Essa revelação que deixa clara as leis de Deus, como nós dissemos antes. Deixa tudo isso transparente. Deixa para nós muito nítida quais são as consequências dos nossos atos. Não veio nos dizer, olha, Deus, se você agir errado, vai se vingar de você, você vai arder. Não. Você está sujeito a todas as leis de Deus, mas com todas as suas consequências. E no Evangelho de Jesus, existe uma parte que é muito tocante para todos nós, muito emocionante. E realmente ela fala direto ao nosso coração. E nesse momento em que nós estamos vivendo uma situação bem difícil, né? Uma situação desconhecida, nós estamos vivendo doenças que não só a Covid, não só a pandemia, nós estamos vivendo também, estávamos vivendo e ainda vivemos uma doença social coletiva muito grande. O mundo está adoecido. E nesse momento, nós precisamos buscar amparo nas leis de Deus. Nós temos que interiorizar, nós que somos espíritas, que temos essa fé raciocinada, temos que buscar nos ensinamentos de Jesus o que eu posso usar do Evangelho e aplicar na minha vida prática para fazer a minha vida melhorar. Porque não faz sentido nós termos o conhecimento de todas essas leis e não colocar em prática justamente nesse momento que nós estamos atravessando. É um momento em que não dá para a gente se iludir mais com o burburinho do mundo aí fora. Não dá mais para a gente ficar olhando para o consumismo excessivo, para a estética excessiva, para o materialismo, ficar grudado na caixinha de lápis de cor. Chegou a hora da gente abrir mão dessa caixinha. Chegou a hora da gente olhar para as coisas maravilhosas que nos esperam, né, que estão lá, a partir do momento em que nós aplicarmos essas leis de Deus na nossa vida, que foram trazidas e vividas por Jesus. Jesus não só falou, Jesus viveu cada dia da sua vida todas essas leis e todos esses ensinamentos. Quando nós pensamos em Jesus e no seu Evangelho, nós temos que encher o nosso peito de alegria, encher a nossa alma de amor. Nós não temos que pensar em Jesus como aquela personagem que ficou lá atrás, aquele Jesus que sofreu. Não, Jesus está aqui. Jesus está ao nosso lado. Ele é nosso parceiro. Ele torce para a gente dar certo. Ele está sempre, o tempo todo, nos ajudando, enviando os seus emissários, enviando ajuda. Jesus é presente. Jesus está conosco. Então não vamos ter esse conceito de um Jesus distante. Jesus está conosco o tempo todo. E entre os ensinamentos dele no Evangelho, onde nós estudamos as bem-aventuranças, né, no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma coisa tão bela, tão profunda, em que Jesus faz um resumo, né, de todo o seu ensinamento. E ele nos dá tanto amor, tanto carinho, e nos pede em troca pouco. Ele não pede muito em troca. Ele não viola a nossa natureza. Ele não viola a nossa condição evolutiva. Ele conhece também cada um de nós, sabendo o que nós somos capazes de dar ou não.
E entre os capítulos do Evangelho, nós vamos finalmente chegar nele hoje, depois dessa introdução, é esse capítulo que realmente sempre me comoveu muito. E eu acho que ele é muito apropriado para esse momento que nós estamos vivendo. Então, vamos parar, vamos refletir em todos esses ensinamentos, vamos realmente colocar em prática a nossa visão de que somos espíritos imortais. Então, nós não estamos vinculados a esse mundo material. Esse mundo material é uma ferramenta para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Vamos colocar em prática essa ideia. Jesus disse: conheça a verdade e a verdade te libertará. Libertará do quê? Do medo. Libertará das dúvidas. Porque o momento em que a gente souber a verdade universal, a gente não tem mais medo. A gente sabe que está nas mãos de um Deus que tem todas essas qualidades. Então, por que nós vamos ter medo? Por que nós vamos ficar angustiados? Por que nós vamos ficar tristes? No momento em que a gente realmente aceitar essas verdades, o nosso coração se acalma, a nossa mente se aquieta, mesmo no plano material. Porque a gente sabe que todos os sofrimentos têm uma causa. E a gente sabe que eles também têm um fim. E que esse fim depende de mim. Não é? Então, todas essas verdades ditas por Jesus e explicadas depois pelo Espiritismo com a codificação de Kardec, tem que falar ao nosso coração. A gente não pode mais se dar ao luxo de ler a doutrina espírita, ler a literatura espírita, que é claríssima, claríssima, e não praticar. Porque o tempo está passando. Porque o tempo não vai parar. E nós temos que seguir a lei do progresso. Então, vamos realmente colocar em prática esses ensinamentos. Vamos olhar para a nossa vida do ponto de vista espiritual, do ponto de vista maior. Vamos nos olhar não só como esse cidadão pequenininho que mora aqui nessa cidade pequenininha, que faz parte desse grupo pequenininho. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos universais. Nós estamos aqui agora porque é exatamente o que nós precisamos. Mas nós somos muito mais. Podemos muito mais. E nós podemos com Jesus. Então, ele está conosco. E esse Jesus é um Jesus amoroso. Não é um Jesus que está nos exigindo muitos esforços. Ele exige pouca coisa. E eu vou ler esse capítulo que é o Cristo Consolador. É o capítulo 6 do Evangelho. E ele é tão belo que, assim, vale a pena a leitura. Ele diz assim, ó: o jugo leve. Vinde a mim, vós todos que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Chamou para ele: venham todos até mim. E ele também disse: ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Quer dizer, se não entender os meus ensinamentos. Não tem como, porque nós não conseguimos fugir das leis de Deus. Tomai o meu jugo sobre vós, né? O meu domínio, a minha inspiração, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, que beleza, que amor que Jesus dedica para nós em todos os instantes. E saber que esse amor está conosco o tempo todo tem que ser para nós um motivo de consolação. Tem que ser para nós um motivo de alegria. Nós não podemos imaginar isso uma coisa longe, distante de nós, porque ela está perto de nós, está do nosso lado, está nas nossas vidas, dentro de nós e ao redor de nós o tempo todo, não é?
Da mesma forma que a gente imagina e tem que saber que nós estamos submetidos a essa lei de Deus, nós também temos que saber que todas as outras pessoas também estão submetidas a isso e que elas também são amadas por Jesus da mesma forma, que ele também deu o seu ombro acolhedor, que ele também dá o seu sorriso para todas as pessoas. Nós não podemos nos sentir, às vezes, credores da divindade como a gente costuma se sentir. Todas as pessoas são merecedoras desse amor, desde daquela que a gente considera a mais errada até aquele mais evoluído. Então, todos estamos no mesmo barco. O Evangelho explica assim: todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as decepções, todas as dores físicas, quer dizer, tudo o que a gente passa, todas as dores, a perda dos entes queridos que muitas pessoas estão sofrendo nesse momento em que nós estamos com essa pandemia. Quantas pessoas estão passando por isso, por essa dor que é às vezes lancinante, da gente perder aquela pessoa que às vezes é a luz das nossas vidas. Então, vamos sempre nos lembrar que ela é imortal e continua viva e continua evoluindo. Então, a perda de pessoas queridas, continuando, encontram todas essas dores, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas do nosso espírito, sejam causadas por nós, sejam causadas por outras pessoas, sempre sabendo que não existe acaso nas leis de Deus, que está tudo lá explicadinho no livro dos Espíritos. Então, todas essas dores encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Essa fé, essa confiança nessas leis é o que nos dá sustentação. Aquele que, ao contrário, não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições que lhe abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar essa dor, nem essa amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então, a simples dúvida. Por isso que eu estou repetindo tanto que a gente tem que ter a certeza. A gente tem que ter as leis de Deus dentro de nós. Porque a hora que elas estiverem firmes na nossa convicção, a dúvida acaba e o sofrimento diminui. Nós não vamos parar de sofrer, porque o sofrimento é para nós ainda uma ferramenta. O sofrimento também é para nós uma das caixinhas de lápis de cor que nós estamos, porque ele é uma mola propulsora para a gente desenvolver. A gente sabendo sofrer, sofrendo sem revolta, sofrendo com resignação, entendendo o valor da prova em que a gente se encontra, esse sofrimento é revertido para nós em benefício. E nós temos que acreditar nisso, nós não podemos ter dúvida disso. Só que isso só faz sentido se eu acreditar numa vida futura. Se eu imaginar uma vida só agora, uma vida material, muitas coisas que acontecem são injustas. E se todas essas coisas são injustas, eu não posso acreditar num Deus justo. Isso é básico, né? Isso a gente tem que entender. Entretanto, o Evangelho continua aqui. Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Quer dizer, não vem de graça. Lembra quando nós falamos lá no começo que fomos feitos simples e ignorantes para evoluir pelas nossas próprias ações? Jesus não tem privilegiados. Deus não criou nenhum. Ele não olha para nós e fala: esse aqui é mais legal, então esse aqui eu vou tirar as provações dele. Eu vou tirar ele daqui, já vou pôr num plano espiritual melhor. Gente, isso não existe.
Não vamos nos iludir com isso. Então vamos saber que nós vamos ter que evoluir pelas nossas próprias ações, porque nós somos responsáveis por elas. Nós e só nós, ninguém mais. Então ele impõe uma condição, né, a essa assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. O seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. E esses dois atributos, essas duas coisas que a gente tem que aprender a fazer. São essas duas virtudes, esses dois caminhos, essas duas ações que nos afastam cada vez mais das piores chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. O amor e a caridade nos proporcionam, gente, tantas belezas. Eles são mais gratificantes do que qualquer outra coisa que a gente conheça. Nesse instante, imagine aquela pessoa que você ama. Imagine aquele companheiro de jornada que está do seu lado, que pode ter vindo na forma de uma mãe, de um pai, de um filho, de um marido, de um companheiro, de um amigo. Pode ter vindo de muitas formas. Esse companheiro de jornada, esse companheiro por quem você sente esse amor, imagina se você conseguir expandir esse sentimento para todas as pessoas. Imagina se você conseguir pelo menos expandir para mais algumas pessoas. Como nós vamos conseguir transformar a humanidade? A gente fala muito na regeneração e muito se tem dito nesse período. A gente acompanha bastante as redes sociais e todo mundo tem assistido um monte de publicações de vários centros espíritas, muitas pessoas falando, transição, estamos no momento da transição. Mas a transição planetária para um planeta, melhor, de regeneração, não se fará sozinha. A transição só vai ser feita se eu fizer a minha transição. A minha transição de espírito egoísta, de espírito orgulhoso, para um espírito caridoso. A minha transição pessoal, que eu só consigo com a reforma íntima pregada, ensinada e vivida por Jesus. E depois esmiuçada por Kardec. Kardec elencou um dos itens que são necessários para a nossa alma evoluir. Está tudo, é quase um manual de conduta, que resumindo a gente pode dizer: ame incondicionalmente, ame as pessoas que estão próximas a você, ame aquele que se diz seu inimigo, ame as pessoas que te fazem mal, ore por aqueles que te querem mal, porque se você ainda não consegue amar, ore por eles, porque as forças de Deus serão colocadas em prática para que ele melhore e essa relação ruim se transforme. A transição só se dará quando cada um de nós fizer a sua parte. E nós temos que ter em mente que nós somos agentes transformadores dentro do contexto em que nós estamos inseridos. Não é por acaso. Se eu sou um agente transformador, se tudo o que eu penso, que eu emano, que eu faço, reflete nas outras pessoas, então a gente tem que refletir e fazer o nosso melhor, para que a outra pessoa se sinta melhor e, por sua vez, faça outro melhor. Só assim é que nós vamos conseguir atingir a transição, gente. Ela não virá na forma de uma doença que vai limpar a terra dos ímpios, como a gente já escutou. Ela não virá em chamas de fogo, ela não virá num cometa, ela não vem por mágica. Ela só vem pelas nossas ações. E cabe a nós fazer. Não existe uma data estabelecida, a gente escuta, fala muito de data limite, não tem data, gente. Não existe um ponto
em que Jesus vai passar a régua e falar, olha, daqui para baixo. Isso não existe. Isso só dentro de nós, acessando a nossa consciência, que resumidamente é, a gravação das leis de Deus dentro de mim. No momento em que eu conseguir usar o meu livre-arbítrio para acessar e compreender e obedecer todas essas leis com amor, confiando na justiça de Deus, aí sim eu vou fazer a minha transformação interna. Aí sim eu vou ser o agente transformador no núcleo onde eu estou. Aí sim Jesus vai poder contar comigo para fazer a transição planetária. Nós não vamos ser mais aquele espírito que precisa ser puxado pela mão, como nós fomos. Agora nós é que vamos dar a mão para as pessoas e vamos trazê-las conosco. Então, gente, esse capítulo, ele é muito lindo. Nesse momento em que nós estamos vivendo essas novidades, em que nós estamos nesse isolamento social, com saudade de muitas coisas que a gente fazia, mas também tem que ser um momento de reflexão, tem que ser um momento de mudança de comportamento, tem que ser um momento em que vamos olhar para nós, tem que ser um momento em que nós vamos realmente fazer a nossa transformação. Não está dando mais para a gente ficar adiando isso, né? Lembra das belezas que tem por aí para a gente ver. Vamos soltar essa nossa caixinha de lápis de cor que está grudadinha na nossa mão, né? Vamos deixar tudo isso passar. Vamos abrir o nosso pensamento e o nosso sentimento para todas as coisas belas que nós ainda temos para aprender. Imagina, até a gente chegar no nível de Jesus, o tanto de coisa que a gente ainda tem para aprender. Não dá para a gente ficar aqui arrastando corrente com algumas coisas que não fazem sentido. Como, por exemplo, ciúme, inveja, maledicência, vingança, materialismo. Tudo isso a gente tem que ir deixando para trás, se a gente realmente quiser fazer essa mudança em nós. Bom, acho que eu já acabei falando muito. Eu gostaria de encerrar agradecendo vocês demais, né? Agradecendo aí a espiritualidade que nos ajuda o tempo todo. E vamos encerrar fazendo uma prece. Eu gostaria que a gente também agora, fazendo essa reflexão, pudesse pedir ao Mestre Jesus, se nós não estamos conseguindo, se nós não estamos conseguindo ordenar o nosso pensamento, se o nosso coração está aflito, ele disse, vinde a mim que eu vos aliviarei. Então vamos até ele. Então vamos imaginar, nesse momento em que a gente já vai encerrar, vamos imaginar a figura meiga do nosso Mestre Jesus, com os seus braços abertos, nos esperando, com o seu sorriso acolhedor, com o seu olhar penetrante, sincero, amoroso, nos esperando de braços abertos para nos dar todos aqueles ensinamentos que nós precisamos, para tirar de nós essas dores, para tirar de nós todo o medo, para tirar de nós, Senhor, o que nos pesa no espírito. Mestre Jesus, tire de nós as inseguranças, as incertezas. Nos ajude, Mestre, a seguir a sua luz. E nos ajude, Mestre, principalmente a acender a nossa luz interna, porque aí, por nossa vez, nós também ajudaremos os outros, cada um a acender a sua luz interna. Muito obrigado, gente. Que a paz desse Jesus amoroso, esteja com todos vocês nos seus lares. Se sintam abraçados, se sintam assim nesse instante realmente acolhidos, porque o meu coração fala direto ao coração de vocês. E é com muita gratidão e muita alegria que a gente vem aqui voltar a estudar o Evangelho de Jesus, que é tão gostoso, que nos dá tanta paz.
Então, muito boa noite. Fique com Deus e até a próxima semana com o próximo estudo do Evangelho. Um grande beijo.